Boa noite, gente. Sejam abençoados todos em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos ajude, que fale aos nossos corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, por Tua misericórdia, amor e graça, nós vivemos mais um dia que o Senhor não tirou o sopro de vida do Senhor, não tirou de nós, Senhor. Não permitisse que o anjo da morte nos ceifasse. E assim estamos mais uma vez reunidos, meu Deus, pela fé e por essa mídia, na Tua divina presença. E queremos que o Senhor nos edifique, fale aos nossos corações, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Bendito é o Senhor, Deus de maravilhas. Ilumina as mentes de todos nós, meu Pai. A mente de quem está falando, a mente de quem vai ver e ouvir, Senhor. E onde chegar, meu Deus, essa meditação da Tua palavra, sejam todas as almas edificadas, meu Deus. Sejam edificadas aquelas a quem cabe ensinar, sejam edificadas aquelas que devem aprender, em nome do Senhor Jesus. Bispo Dário, Pastora Vera, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Então nós temos, há um tempo nós estamos, acho que talvez uns 2 ou 3 meses, estamos meditando, sobre a santificação, sobre a necessidade de santificação, Até porque a palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós já estudamos vários itens sobre santificação na amizade, nas finanças, no pensamento, santificação na doutrina. E agora nós estamos hoje vamos na 6ª parte do estudo sobre a santificação na família. E para mim, o Bispo Dário e a Pastora Vera estarem assistindo essas lives é uma honra para mim, porque eu não tenho o conhecimento que o senhor, que a senhora tem. Os senhores são especialistas na instrução para casais, instrução para casamentos, e eu agradeço a Deus pela vossa vida e também agradeço a vós pela participação. Então, eu vou dizer a quem vai receber essa live, ou que talvez veja agora pela primeira vez, não está acostumado com a Bíblia, você encontra os livros que nós vamos procurar, você encontra na Bíblia Sagrada. Você abre a sua Bíblia, no começo dela deve ter no começo dela o índice do Velho e Novo Testamento, e você procura o nome do livro. Por exemplo, agora o livro de Efésios, ou pode estar Carta aos Efésios, no índice da sua Bíblia. Quando você achar o livro, você verá o número da página, é o número da primeira página do livro. E nessa primeira página você verá um número em tamanho maior, que é o número do capítulo. E numerozinhos menores, geralmente no começo dos parágrafos, que são os números dos versículos. Nino, Célia, boa noite, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados e bem-vindos também todas as pessoas aqui, não dá tempo eu ver. Então nós vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 1. E depois vamos ver a primeira epístola, ou primeira carta a João. Efésios, para quem não está acostumado com a Bíblia, eu já vou dar uma dica que é no Segundo Testamento. É mais ou menos na metade do Novo Testamento. Segundo Testamento, Novo Testamento é a mesma coisa. Gosto muito desse livro de Efésios, que ele dá instruções muito importantes para quem quer a salvação. Esses assuntos que eu costumo abordar, normalmente não são muitas as pessoas que se agradam, porque não são muitas as pessoas que estão realmente interessadas na salvação. Mas a palavra diz que sem salvação ninguém verá a Deus. Está escrito no livro de Hebreus,
capítulo 12, versículo 14. Sem salvação, sem santificação, ninguém verá a Deus. E nós temos que cuidar da santificação na família, né? Infelizmente, essas coisas eu não aprendi quando eu deveria ter aprendido na minha adolescência e na minha juventude. Mas se você tem a oportunidade de aprender, se santificar na sua família e ajudar a sua família a se santificar, não perca a oportunidade. Observe os mandamentos, os preceitos do nosso Deus. Então vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Bom, é justo que os filhos obedeçam aos pais, né? Porque através dos pais é que nós tivemos a graça, né, o privilégio de nascer, de virmos ao mundo, né? Então os pais colocam os filhos no mundo, né? Muitas vezes até sem querer, mas enfim, né? E nada mais correto do que serem respeitados e honrados, né? Além disso, também é justo, porque a autoridade dos pais é conferida pelo Senhor Deus, né? Deus dá autoridade aos pais sobre os filhos, até que estejam em idade de emancipar-se, né? Mas nas famílias bem estruturadas, os filhos mesmo depois de certa idade, casados e tal, ainda dão ouvidos aos pais. Então, desobediência aos pais, não honrar aos pais é afrontar o próprio Deus, porque está afrontando os mandamentos de Deus, né? Então são preceitos bíblicos, né? E honrar os pais é mais do que obedecer, né? Também é amar, né? E a palavra de Deus, né, tem promessa de vida longa, vida cheia de bênçãos, né? Para os filhos obedientes, os bons filhos, as boas filhas que obedecem e que honram aos seus pais. Mas nesse versículo está falando que porque não consegui ver quem é, mas sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, está dizendo que é justo, né, os filhos obedecerem aos pais. E agora vamos ver aqui, 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 João, ou primeira carta, ou primeira epístola de João. É uma carta escrita pelo apóstolo João, para os crentes, para a igreja, para os convertidos, para os salvos, para os que querem se converter, para os que querem se santificar, para estar prontos no dia que o Senhor Jesus vier buscar os salvos. 1 João capítulo 3, versículos 7 e 8. Aliás, versículos 6, 7 e 8. Amém? Então vamos ler, porque o tempo não espera, né? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui, esse ele é o Senhor Jesus Cristo, né? Depois você pode ler o capítulo inteiro, né? 1 João capítulo 3 inteiro, e você pega melhor, né, o contexto, né? Então aqui está dizendo, né? Assim como Jesus Cristo é justo, né, nós devemos praticar a justiça, para que também nós sejamos justos. Em princípio, os convertidos, nós somos justificados por Jesus, porque todos nós somos herdeiros do pecado original, né? E a palavra diz que todos nós somos filhos da ira. Mas quem reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita o grande amor de Deus através do Senhor Jesus, né? Então é justificado perante a Deus, perante o Pai, da mancha, da mácula do pecado original e também dos próprios pecados que já cometeu. Então, através do sacrifício do Senhor Jesus, do nome do Senhor Jesus, nós somos justificados. Mas aqui está falando de um outro tipo de justiça, porque além de nós sermos justificados pelo Senhor Jesus, nós não devemos praticar injustiças, maldades, pecados,
né? Aqui está falando que, na verdade, quem pratica a justiça, quer dizer, quem não comete pecado, quem faz o bem, né? É justo. É justo, né? E quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, nós, obedecendo ao Santo Evangelho, né? O Senhor Jesus está para desfazer as obras do diabo na nossa vida. Mas nós temos que querer isso, né? Ora, ao dizer que obedecer aos pais é justo, e que quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, praticamente, né, a palavra divina, a palavra de Deus, diz aos filhos, né, que devem obedecer a seus pais. Senão, perderão a salvação, serão condenados. Pois, também em 1 Coríntios, né, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9, a palavra de Deus diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Ora, então, sendo obedientes aos pais, pelo menos por desobediência aos pais, você não será condenado, você não será condenada no juízo do Senhor Deus, né? Porque além da desobediência aos pais, a falta de honra aos pais, há outros pecados que a gente pode cometer e perder a salvação. Mas se você, né, se você pratica a justiça, sendo obediente aos seus pais, pelo menos por isso você não perderá a sua salvação, né? Então, quem pratica a justiça é justo, assim como ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, é justo. Pratica a palavra, diz aos filhos que devem obedecer aos pais. Se não obedecerem, perderão a salvação, serão condenados, né? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Quer dizer, os injustos, quer dizer, os que não se convertem, né? Os que não se convertem e não praticam a justiça e praticam injustiças. Sendo obedientes aos pais, pelo menos por desobediência aos pais, você não será condenado no juízo do Senhor Deus, ao passo que os filhos desobedientes serão condenados por serem injustos, por não serem convertidos, né? Por não serem convertidos, porque ou não se converteram, não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, a Deus através do Senhor Jesus, então não foram justificados. Além disso, praticam injustiça. Entre outras injustiças que muitas vezes as pessoas cometem, está a de desobediência aos pais, né? Ora, então os filhos devem obedecer aos pais, em primeiro lugar, por amor, e também para não perderem o reino dos céus, né? Pois está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 8, né? A primeira carta. Depois, quem quiser pode, a live vai ficar gravada, você pode rever e dar uma pausa em cada passagem bíblica que eu falo. Aí você vai na Bíblia e procura e acha e relê na Bíblia, né? E quem não tem uma Bíblia deve adquirir uma Bíblia, um livro, a Bíblia, né? E para ter em casa. Eu gosto muito da versão, há diversas Bíblias, né? Diversas traduções. Eu gosto da tradução Bíblia de Estudo Pentecostal, Almeida, Revista e Corrigida, né? E agora aqui nas lives eu uso normalmente a Bíblia Almeida, Almeida Corrigida Fiel. Então na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, na primeira epístola, João capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Bom, então os filhos devem obedecer aos pais primeiro por amor, e também para não perderem o reino dos céus, não perderem a salvação. Então, quem quiser herdar a salvação, habitar nas moradas de Deus, deve conhecer a Deus, aprender a amar a Deus, aprender a amar, não só a Deus, aprender a amar ao próximo. E de todo o próximo que você deve amar, para começar, o seu pai e a sua mãe. Amém? E essas coisas, a palavra também diz, né, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem castas, boas donas de casa, obedientes a Deus e aos seus maridos, né?
Então, essas coisas todas que nós aprendemos, nós devemos também ensinar, né? Nós devemos ensinar as gerações mais novas e a outras da nossa geração também, para que vivam, se santifiquem na vida familiar, ajudem os outros a se santificarem na vida familiar, né? Muitas pessoas passam a vida toda sem aprender, sem ouvir essas coisas que nós estamos ouvindo, examinando aqui, né? Nós estamos lendo, né? Então, quem quiser herdar a salvação, né? Habitar nas moradas de Deus, na mansão celestial, deve conhecer a Deus e aprender a amar. Então, se você tem que aprender a amar, já para começar, aprende a amar o seu pai e a sua mãe. No livro também de Efésios, voltando ao livro de Efésios, né, que foi o primeiro que nós vimos lá no começo, no versículo 6. Agora, nós vimos o versículo 1, agora vamos ver versículos 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Veja só. Então aqui está escrito que é o primeiro mandamento com promessa. Promessa do quê? Promessa de bênçãos celestiais, né? De bênção para a sua vida terrena. E além disso, se você tem pais cristãos, pais tementes a Deus, que amam a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus, então você obedeça mais ainda, porque além de serem seus pais na carne, eles são seus irmãos em Cristo. Se você já é convertido, eles são seus irmãos em Cristo, além de ser seu pai e sua mãe. Então, a maior dever ainda tem de obedecê-los, né? E porque há também essa promessa, né, de bênçãos para a sua vida, né? Para que vivas muito tempo sobre a terra, vivas bem e muito tempo sobre a terra, né? É uma promessa do nosso Deus, né? E nós podemos ver também que o quinto dos 10 mandamentos, que o Senhor Deus escreveu com o seu dedo em 2 tábuas de pedra e entregou a Moisés no Monte Sinai, manda aos filhos que honrem seus pais, né? Certamente você já ouviu falar dos famosos 10 mandamentos, até tem vários filmes sobre essa passagem bíblica, né? Que Deus tirou o povo dele do Egito, né? E para eles não viverem pecando, eles saberem os preceitos de Deus, mandou Moisés subir ao monte, e lá ele escreveu com o dedo dele em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos e entregou a Moisés, né? Então, o quinto desses 10 mandamentos é este: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Naquele tempo, o Senhor Deus estaria dando a eles, o povo hebreu, né, que hoje são os israelitas, né, o povo de Israel, naquele tempo eram os hebreus, né? Então, o Senhor Deus estava dando uma terra a eles. Agora, mas só que o mais importante, a promessa maior, é a promessa da glória eterna, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias nessa terra aqui, onde nós vivemos hoje, né? E também para que você não perca a glória eterna, a salvação eterna, né? Que é a de viver na Nova Jerusalém. Amém? É importante também, então é importante também a parte que cabe aos filhos, na santificação da família. Devem concorrer para que a família viva em paz e em santidade, né? O certo seria que toda a família, o conhecimento de Deus começasse pelo pai, depois pela mãe, depois para os filhos, mas infelizmente não é assim. Tem famílias que quem se converte primeiro é um filho, é uma filha, às vezes é um neto, né? E muitas vezes essa pessoa tenta passar os preceitos de Deus para os demais, mas as pessoas muitas vezes não ouvem, né? Mas você que já conhece, está conhecendo os preceitos de Deus, procura ajudar os demais da sua família, a seus pais, a seus irmãos, os seus avós, os seus netos, a conhecer, a examinar as Escrituras, conhecer os preceitos de Deus, né? Conhecer os preceitos de Deus para
alcançarem a salvação, e também para que a família não se desfaça, para que os casamentos se desfaçam e haja harmonia, felicidade na família e não aconteça de alguém se perder, né? Então, devem, todos os filhos, né, também devem concorrer para que a família viva em paz, né? E não em contendas, em confusões, escândalo, né? Deve concorrer para que a família viva em paz e em santidade, conforme os preceitos do Senhor, que estão contidos na Santa Bíblia Sagrada, nas Escrituras de Deus, que estão escritas na Bíblia Sagrada. Existem filhos que causam separação dos pais. Em vez de concorrerem para solucionar os conflitos entre os pais, né, a fim da família permanecer unida e o casamento dos pais não ser destruído, porque em seus corações não há amor, como não há amor nos corações de certos filhos. Em vez deles concorrerem para haver a paz no lar, e entre os pais eles concorrem para haver separação, né? Então, essas pessoas não têm o verdadeiro amor. E o que nós vimos lá em cima? Né? Nós vimos que a gente, quem não ama, não conhece a Deus. Ora, se você só vai viver com Deus na eternidade se você o conhecer. E a palavra de Deus, nós já acabamos de ler que quem não ama não conhece a Deus, né? Então, no mundo existem muitas pessoas que não nasceram. Há muitas pessoas que ao nascerem parece que já nascem com espírito de contenda. Tem pessoas terríveis, desde crianças são muito complicadas, né? Umas se modificam depois que se convertem, outras não se modificam nunca, né? Pessoas que parece que já nascem com espírito de contenda, espírito de confusão, espírito de rebelião, e às vezes na vida toda eles são rebeldes contra todo mundo, já começam não obedecendo a pai e mãe. E é onde as pessoas devem começar a ter o espírito de submissão, né? Comportamento de submissão na família, com os pais, né? Quanto aos filhos rebeldes que não manifestam amor aos pais, vejam o que foi dito a um homem, um rei desobediente, né? O que está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Então, 1 Samuel, ou primeira carta de Samuel, é no Velho Testamento, né? Então, aqui foi uma palavra de Deus, através do profeta, para um rei desobediente, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque naquele tempo, antes da vinda do Senhor Jesus, para as pessoas não morrerem por causa dos seus pecados, então eram feitos sacrifícios, né? Sacrifícios de animais, de pombos, de pássaros, né? Então, certa ocasião, Deus mandou fazer uma coisa, e esse rei pegou e fez outra. Então, Deus mandou essa palavra para ele, através do profeta Samuel. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Então, veja só, filhos rebeldes, né? Filhos rebeldes, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo, parece que é 22, versículo 15, diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Além disso, se a rebelião é como o pecado de feitiçaria, você mesmo está sempre se enfeitiçando, e para colher depois os frutos das suas ações, né? Então, aqui a palavra continuando: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. Então, quem está recebendo hoje a palavra do Senhor, não rejeite a palavra do Senhor, não leve em brincadeira, não faça dela uma coisa banal. Então, vamos obedecer os preceitos do Senhor, né? Nas lives passadas, né, nós falamos sobre a santidade em família, né?
como deve ser o procedimento da mulher, né? Como deve ser a busca do conhecimento para que a família viva em santidade. Vimos como deve ser o procedimento dos pais e agora o procedimento dos filhos. Só que nenhum desses itens eu não esgotei o assunto, né? Você deve ainda procurar estudar mais sobre o assunto. Aqui você está recebendo hoje uma chamada de Deus para se debruçar sobre isso, aprender, viver e transmitir, ensinar, né? Então, como eu estava dizendo, então parece que os rebeldes a si mesmos se feitiçam, né? Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E ainda a palavra diz no livro de Apocalipse, capítulo 22, parece versículo 15, que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, né? Então, os filhos e filhas, amai vossos pais, sede obedientes aos vossos pais como ao Senhor, e honrai-os mesmo após a morte deles, vivendo de forma que ninguém diga, então, estão vendo só, é o filho de fulana, é a filha de cicrana, não vale nada. Então, está vendo só? E se não puderem dizer, e se não puderem dizer de vocês o mal que dizem dos vossos pais, estáis honrando o nome deles, né? Porque de repente os pais foram pessoas honradas, tementes a Deus, né? E vocês também são. Então ninguém vai achar o que dizer, né, de vocês, dos filhos de fulano, dos filhos de cicrano, porque vocês honram o nome de vossos pais. Mas ainda que os vossos pais não tenham sido pessoas de bom proceder, de bom exemplo, do mesmo modo, vocês têm que, o mandamento permanece do mesmo jeito. Se os vossos pais foram maus, né, rejeitaram a Deus, não quiseram se converter, foram feiticeiros, ladrões, espancadores, uma porção de coisa errada, mas vocês, obedecendo os mandamentos de Deus, vocês não fazendo o que eles faziam de errado, vocês estão honrando a Deus e honrando, né, o nome e a memória, dos vossos pais, né? Então, honrando o nome deles, pelo menos nisso, sendo considerados justos perante o Senhor nosso Deus, né? Então, vocês estão honrando os vossos pais, pelo menos nisso, vocês estão justos perante o Senhor nosso Deus. Na igreja tem filhos e filhas que desonram os pais que são retos. Muitas vezes os pais são pessoas boníssimas, pessoas amáveis, extremamente tementes a Deus, que amam e respeitam o ser humano, que dão bons exemplos em tudo, bons testemunhos, mas nem todos os filhos puxam os pais, né? Aliás, os filhos têm a tendência a querer seguir os pais naquilo que os pais erram, mas naquilo que os pais são retos, acertam, os filhos muitas vezes não querem seguir, né? Então, filhos e filhas que não respeitam idosos, não respeitam ungidos, que entram na igreja e não cumprimentam ninguém, achando-se os melhores, a nata da igreja, né? Conversam o tempo todo durante a ministração da divina palavra, porque aquilo que está se passando lá no altar, nada tem a ver com elas. Elas não têm nada a ver com aquilo, né? Então, procede com completo desprezo à ministração da palavra de Deus. E, na verdade, estão cometendo pecado, né? Estão cometendo pecado. Ora, e é pela palavra de Deus que nós aprendemos a desviar do pecado. A palavra de Deus nos ensina a gente a firmar na fé. Se mesmo a gente lendo, a gente examinando a Escritura, ouvindo a palavra, ainda a gente erra, quanto mais quem não aprende, né? Quem não, em casa não lê a Bíblia, na igreja não ouve a pregação. Então, é por isso que muitos chegam a uma certa idade e desviam, né? Não acham sentido na vida cristã, porque durante a adolescência, a juventude, o tempo que é de dar ouvido à palavra, estão batendo papo, né? E não honram, não aprendem, né, a disciplina da boa educação, né? E mesmo na igreja o testemunho de muitos filhos são maus, né? Porque filhos e aí acontece, né? De muitos filhos, né?
que abandonam a igreja, os caminhos do Senhor, deixando os pais envergonhados perante a igreja, né? Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo todas essas coisas, né? Deus está vendo todas essas coisas, né? Filhos e filhas que abandonam os pais que estão em dificuldade, pais enfermos, não cuidam, abandonam, né? Então vejam o que disse o Senhor Jesus e que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 e 12. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 22. Então o livro de Apocalipse é o livro, esse livro é a revelação que o Senhor Jesus fez ao apóstolo João sobre o que ia acontecer no fim dos tempos, no fim da humanidade sobre a terra, sobre o juízo e sobre a subida do povo aos céus, né? Vamos ler? Apocalipse, capítulo 22, versículos 11 e 12. Quem é justo, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho, e o meu galardão, isto é, o meu prêmio, a minha recompensa, né? E eis que venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, você que está honrando seus pais, que obedece, que honra, que não dá mau testemunho para as pessoas falarem mal de você, falando mal dos seus pais, então você está se santificando, continue se santificando. Agora você que não tem respeito, não obedece a palavra de Deus para você não é nada, né? Pai e mãe também para você não é nada. Você faz o que quer, responde como quer e, bom, para você também vai ter um galardão. Para você também, ele está trazendo, vai trazer a recompensa para você também. É o que ele está dizendo aqui, né? Quem é injusto, seja injusto ainda. Quer dizer, você está sendo injusto com seus pais ou com qualquer outra pessoa, mas no caso aqui hoje nós estamos falando sobre filhos em relação aos pais. Você é injusto com seus pais? Continue sendo injusto e morra sendo injusto. Que depois o galardão está reservado para você, segundo as suas obras. E você que é um bom filho, uma boa filha, não é boca dura com seus pais, não faz coisas erradas também fora de casa, nem na igreja, para escandalizar os seus pais, o seu galardão também está guardado, né? Como disse o Senhor, para dar a cada um segundo a sua obra, né? Então, as pessoas que estão fazendo maldades, inclusive maldades com os pais, né? Bom, podem não perder a salvação por praticar essas coisas. Podem não perder a salvação, mas podem perdê-la por não se converter enquanto é tempo, né? Pois pessoas convertidas não procedem assim, não fazem essas coisas. Então, fazer essas coisas são coisas, esses procedimentos, esse tipo de vida, estilo de vida, de tratar os pais ou de não tratar, de não cuidar, de ser mal, desobediente, de não honrar. Isso não são coisas de pessoas convertidas. Então, de repente você não vai perder a salvação pelo que você está fazendo ou deixando de fazer pelos seus pais. Mas você vai perder a salvação por não se converter. Então é melhor se converter enquanto pode, né? E não deixe para amanhã, porque se haverá um amanhã só Deus sabe. Para todos nós, para mim e para você, vai haver uma última noite, uma última manhã, um último amanhecer, um último anoitecer. Então, enquanto é tempo, né, obedecemos os mandamentos do Senhor. E honremos você, então, honra quem tem seus pais, honre seus pais.
Muitas vezes a gente vê nos velórios, né? Muita gente desesperada, se escabelando, chorando, né? Fazendo um maior show. Chegam a desmaiar. Quer dizer, tem pessoas que acontece assim, são pessoas muito amorosas e muito sentimentais e que realmente amavam muito os pais, e aquela situação de ver o pai e a mãe no caixão, e principalmente naquele momento de fechar o caixão, do caixão descer à sepultura, ela sendo como se estivesse arrancando o coração delas. Bom, mas tem pessoas que é precisamente o contrário. Quando vê o pai e a mãe no caixão, quando vê o pai e a mãe morto, quando vê o caixão descendo à sepultura, ficam naquele desespero por remorso, por tudo que fez de errado. Não deveria fazer, mas fez. O que deveria fazer, não fez, né? Desobedeceu os preceitos do Senhor e foram maus com os pais. Então, sejam bons, obedientes, honrem vosso pai e vossa mãe enquanto eles existem. E se eles não existem mais, honrem a memória deles. Que assim vocês estarão agradando ao Senhor. Ajudem, cada um proceda, de forma a ajudar a sua família a ser santa, no temor a Deus, no caminho a Deus, no caminho de Deus, para que toda a família seja salva, seja levada pelos anjos para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens e de lá irem para a glória eterna. Amém? Glória a Deus. Então, gente, eu estou parando por aqui. Essa live eu faço no meu perfil no Facebook, Adelino de Souza Lima, às terças-feiras a partir das 20 horas. E depois eu compartilho no meu canal no YouTube. O meu canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos, né? E eu tenho dois perfis com o mesmo nome no YouTube, né? Aliás, no Facebook. Então você procura ver as lives naquele que eu estou com boné, que é o outro canal eu vou tirar para não ficar fazendo confusão, porque às vezes a pessoa procura no outro e não acha. E eu vou ficar com esse canal, que tem o boné. Então, eu preciso, né, que você ajude, né, a eu proclamar essas verdades para outras pessoas, né? Para que outras pessoas recebam do Senhor Jesus o prêmio, não o prêmio de terem procedido mal, mas o prêmio de terem aprendido a palavra e terem obedecido. Então, no Facebook também eu preciso que você dê o joinha, né? No Facebook dá para você escrever uma manifestação, a sua opinião ou perguntas. No YouTube não dá. Só que no YouTube eu preciso que você me ajude lá no YouTube para que o canal tenha o canal prospera no YouTube, né? Que você dê o like, né? Que você se inscreva no meu canal, quem não é inscrito, né? E compartilhe com seus contatos para que esses ensinamentos alcancem outras almas. Amém? Então eu paro por aqui. Sejam todos e todas muito abençoados em nome de Senhor Jesus. Obrigado por dedicar esse tempo a estar aqui me ouvindo, e que a palavra de Deus seja a vossa direção hoje e sempre, e que as vossas famílias sejam santificadas e todos subam para o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, por tua misericórdia, meu Pai, abençoa e protege os nossos filhos, Senhor, os nossos filhos, as nossas filhas, as filhas, os meus filhos, meu Pai, os filhos e as filhas dos irmãos que estão participando, meu Pai, dessa meditação nos teus preceitos, e a todos que receberem essa live, Senhor, abençoa os nossos filhos, protege contra todo o mal, não deixe, meu Pai, que os nossos filhos sejam aliciados, meu Deus, para o mundo do crime, para o tóxico, para as drogas, para a feitiçaria, para o comunismo, para nenhum tipo de maldade, Senhor. Abençoa e protege os nossos filhos, meu Pai, que são, segundo a Tua palavra, são a nossa semente de justiça. Protege, meu Pai, contra os acidentes, contra as forças fortuitas da natureza. Protege contra os derramadores de sangue inocente.
contra os roubadores, contra os que ensinam mal, que puxam para o caminho mal. Senhor, conserva os pés dos nossos filhos no caminho bom. Trabalha em cada mente, cada coração. Envia para eles o teu Santo Espírito para convencer do pecado e da justiça e do juízo, meu Pai. E que nós possamos, meu Pai, que a nossa casa seja santa e todos nós possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Quem hoje disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, um dia possamos dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. E possamos todos, meu Pai, subir ao encontro do Senhor nas nuvens, com as nossas vestes brancas, as nossas almas alvas mais que a neve, sem mácula, Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente, povo de Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós. E todos vós digam amém. Glória a Deus. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. A foto está pequena, não dá para me ver quem é. Mas sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Paz do Senhor. Compartilhem, hein? Eu preciso que vocês compartilhem.